Há dias em que o amanhecer chega silencioso, trazendo consigo uma mistura de esperança e incerteza. O corpo desperta, mas a alma ainda carrega o peso de ontem. É nesse instante, antes mesmo de o sol subir por completo, que Deus sussurra ao coração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, é um abrigo espiritual, uma promessa viva que cobre cada um de nós como um manto de proteção. Quando o dia começa e os pensamentos se atropelam, é fácil se sentir vulnerável, como se estivéssemos caminhando por um campo aberto sem abrigo. Mas o Senhor é o refúgio seguro. Ele conhece as batalhas que travamos em silêncio e as preocupações que disfarçamos com sorrisos. Ele vê o coração cansado e a mente inquieta. E é justamente aí que sua voz se levanta dizendo: descansa, porque eu estou contigo. Cada manhã é uma nova chance de recomeçar, mas também um lembrete de que não podemos caminhar sozinhos. Há pessoas que acordam com medo do que o dia trará. Outras já carregam a culpa do passado ou o peso de algo que não conseguem resolver. E é por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele nos recorda que há um lugar onde o medo não domina e a ansiedade perde força: a presença de Deus. Ele promete livrar do laço do inimigo, da peste, da escuridão e das armadilhas invisíveis que cercam o caminho. Essas palavras têm atravessado séculos porque são mais do que consolo. São uma garantia divina de que existe uma força maior cuidando de nós. Quando o salmista escreveu: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não falava de uma vida sem dificuldades, mas de uma fé que sustenta mesmo em meio às tempestades. O verdadeiro poder do Salmo 91 está em nos ensinar a permanecer firmes quando tudo parece instável. É confiar que mesmo que o vento sopre forte, há uma mão invisível segurando firme nossa vida. Talvez hoje você precise dessa lembrança. Talvez haja um medo que insiste em voltar ou uma preocupação que te impede de respirar em paz. Mas o mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões e protegeu Moisés no deserto é o mesmo que te guarda agora. Ele não mudou. Deus conhece as estradas por onde você vai passar hoje. Sabe das conversas difíceis, das decisões que pesam, das lutas que não foram contadas a ninguém. Ele te chama para descansar nele antes que o dia comece, porque só quem se abriga sob suas asas caminha com segurança verdadeira. A fé não elimina os perigos, mas nos faz andar por entre eles com a certeza de que não estamos sós. Quando você ora pela manhã e entrega o dia ao Senhor, algo muda dentro de você. O caos perde força, o medo diminui, a esperança desperta. O Salmo 91 também é um escudo emocional. Ele protege a mente das vozes que dizem que nada vai mudar. Protege o coração das dores que tentam endurecê-lo. É uma oração de quem reconhece que precisa de ajuda, mas também de quem sabe que há poder no nome de Deus para transformar qualquer cenário. Quando você declara essa palavra logo cedo, está plantando fé onde antes havia dúvida. Está dizendo para o mundo espiritual: hoje eu escolho confiar em Deus. A vida pode não ser fácil, e muitas vezes a estrada parece longa, mas o Senhor garante que aos seus anjos dará ordem para te guardarem em todos os caminhos. Isso significa que você nunca caminha sozinho. A presença dele te cerca, te cobre, te defende e te guia. Ainda que o dia traga desafios, ainda que as notícias não sejam boas, ainda que as forças pareçam poucas, a promessa de Deus permanece firme. Ele te protegerá e nada poderá destruir o propósito que Ele tem para a tua vida. Portanto, antes de começar as tarefas, respire fundo e lembre-se: o dia pertence ao Senhor. Entregue a Ele o que te preocupa, confie o teu caminho e verá como a paz começa a tomar o lugar da inquietação. É assim que o poder da proteção divina se manifesta, quando deixamos de lutar sozinhos e permitimos que Deus conduza cada passo.
Ele é o abrigo, a fortaleza, o descanso e a resposta. Neste momento, convido você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por você, por alguém que ama, por sua família ou por alguém que precisa de forças. Quando escrevemos um pedido, estamos entregando simbolicamente nas mãos de Deus e unindo nossa fé como comunidade. Este espaço é um lugar de refúgio e intercessão, e cada palavra que você escrever será lida com amor e oração. Se não tiver um pedido específico, escreva apenas Amém, e saiba que o seu nome será apresentado em oração. Aproveite e deixe seu curtir neste vídeo e inscreva-se no canal para fazer parte desta corrente de fé e paz que cresce a cada dia. O simples ato de clicar é também um gesto de comunhão. Cada gosto, cada amém e cada inscrição fortalecem essa casa espiritual que construímos juntos. Que cada comentário seja uma semente de esperança e que através desta oração você sinta que não está só. Há uma família espiritual aqui, orando, intercedendo e acreditando que o amor de Deus é maior do que qualquer problema. A luz da manhã começa a tocar a terra e com ela vem a lembrança de que o Criador ainda está no comando. Cada nascer do sol é uma assinatura de Deus dizendo: ainda há propósito. Mesmo quando o mundo parece girar rápido demais, a presença divina continua firme, silenciosa e constante. O Salmo 91 fala dessa presença invisível que envolve o justo como um escudo. Ele é o abrigo que não falha, o socorro que chega na hora certa. Há algo de profundamente consolador em saber que, mesmo sem ver, somos guardados. Quando confiamos, abrimos espaço para que o impossível aconteça. Há momentos em que o medo tenta comandar os pensamentos. São aquelas horas em que as incertezas gritam e o coração parece pequeno diante das circunstâncias. Mas o Senhor, com ternura, nos convida a lembrar que nenhuma força é maior do que a sua mão. Ele promete cobrir com suas penas e sob suas asas podemos descansar. Essa metáfora bíblica revela um cuidado pessoal, íntimo, como o de uma mãe que abriga o filho no peito. Não há frieza nem distância no amor de Deus. Há calor, abrigo e segurança. É esse amor que sustenta quando a alma se cansa e que acende luz quando o caminho escurece. Há dias em que o coração desperta em silêncio, pedindo respostas que parecem tardar. Nessas horas, o Salmo 91 se transforma em um refúgio não apenas de proteção, mas de significado. Quando o salmista declara que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, ele está afirmando algo profundo. A confiança em Deus é um ato de entrega, não de fuga. Confiar é admitir que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos de um Pai que sabe o tempo exato de cada coisa. É nesse exercício de fé que encontramos o equilíbrio entre agir e descansar, entre tentar e confiar. Há situações que não se resolvem com força, mas com rendição. Não com correria, mas com silêncio diante do altar de Deus. A fé não nos impede de sentir medo, mas nos impede de sermos dominados por ele. É como caminhar sob a sombra das asas divinas. O sol pode queimar lá fora, o vento pode soprar forte, mas o abrigo permanece. O Salmo 91 nos ensina que quem habita na presença de Deus não apenas sobrevive, mas floresce mesmo em tempos difíceis. O segredo está em permanecer. Não é visitar a presença divina quando convém, mas habitar nela constantemente. É acordar e lembrar: o Senhor é meu guardião, nada pode me afastar do seu amor. Quando o coração faz dessa verdade sua morada, a alma se estabiliza, a mente se acalma e o medo perde voz. Deus não promete ausência de lutas, mas presença em todas elas. Ele não disse que não haveria dias difíceis, mas garantiu que mesmo nesses dias ele seria abrigo e proteção. Quando o salmista fala que nenhum mal te sucederá, não está dizendo que não haverá tempestades, mas que elas não terão poder para destruir quem confia em Deus.
A diferença entre quem desaba e quem permanece está na raiz, e a fé é a raiz que sustenta quando tudo balança. Talvez você esteja enfrentando um tempo de espera, um momento em que parece que as orações não estão sendo respondidas. Saiba que o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes, ele se cala não porque esqueceu, mas porque está trabalhando em silêncio. Muitas pessoas buscam no Salmo 91 apenas proteção física, mas ele vai além disso. Ele é uma declaração de autoridade espiritual. Ele nos lembra que o mal não tem domínio sobre quem está escondido em Cristo. Quando você se levanta pela manhã e declara as promessas desse salmo, está traçando um limite espiritual ao redor da sua vida, da sua casa e da sua família. Está dizendo ao inimigo que nada nem ninguém pode ultrapassar o muro da fé que Deus ergueu ao seu redor. O salmo é uma arma espiritual, mas também é um abraço de ternura. Ele fala da força, mas também fala do cuidado. Ele nos defende do que vem de fora e nos cura do que dói por dentro. Quantas vezes ao longo da vida nos sentimos desprotegidos? Quantas noites em que o medo parecia mais forte do que a esperança? O Salmo 91 é uma resposta a esse desamparo humano. Ele recorda que a sombra do Onipotente é real, mesmo quando o coração está em trevas. A fé não depende das circunstâncias, ela floresce no invisível. Quando tudo parece instável, é ali que a fé se revela firme. É por isso que o salmista fala do terror da noite e da seta que voa de dia. Ele sabia que há perigos visíveis e invisíveis, externos e internos, mas também sabia que nenhum deles tem poder sobre quem confia em Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar disso. Vivemos tempos em que a mente se cansa, o corpo se desgasta e o espírito se inquieta. O medo tenta se disfarçar de prudência e a ansiedade tenta se parecer com cuidado. Mas no fundo, ambas são formas de controle. E o Salmo 91 nos chama a soltar o controle. Quando você entrega a Deus o que não consegue dominar, está abrindo espaço para que o sobrenatural aconteça. E o sobrenatural não é um espetáculo, é a paz que chega sem explicação. É a força que aparece quando tudo dizia que era o fim. É o consolo que aquece o peito sem precisar de palavras. Deus conhece os nomes dos seus medos e a história das suas lágrimas. Ele viu as vezes em que você lutou sem ser visto, as orações que ninguém ouviu, os pensamentos que você tentou calar. E ainda assim, Ele continua te cercando com amor. O Salmo 91 é a lembrança de que mesmo quando o coração vacila, o amor de Deus não vacila nunca. Por isso, quando o dia parecer grande demais, quando as notícias forem pesadas e a alma se cansar, volte para esse refúgio. Leia, medite, ore e confie. Deus não falha. Ele está aqui, neste momento, renovando as forças, reconstruindo o ânimo e preparando caminhos que os olhos ainda não enxergam. A fé não é ausência de dor, é presença de esperança. E é essa esperança que sustenta o justo, que levanta quem caiu e que acalma o coração que teme. O Salmo 91 é mais do que palavras. É uma aliança entre Deus e aqueles que decidem confiar nele, mesmo quando tudo parece contrário. Hoje, faça dessa promessa o seu abrigo. Fale com Deus como quem conversa com um amigo e descubra que Ele está mais perto do que você imagina, cuidando de cada detalhe, protegendo o seu passo e derramando sobre você um amor que nunca falha. O coração humano anseia por segurança. Desde o início dos tempos, buscamos lugares onde possamos sentir paz, onde possamos respirar sem medo, onde a alma possa repousar sem ser perturbada. O Salmo 91 nos oferece exatamente isso. Um abrigo que não é feito de paredes ou portas, mas de presença. A presença de Deus é o verdadeiro lar do coração cansado. Quando Ele diz: "Eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa", está prometendo proteção contra o que vemos e o que não vemos,
contra o que nos ameaça de fora e o que nos abala por dentro. É uma promessa que cobre cada área da vida, física, emocional e espiritual. O perigo pode até se aproximar, mas não ultrapassa o limite que Deus estabelece ao redor de quem confia nele. Há um muro invisível construído pela fé que nenhum mal consegue atravessar. Muitos buscam segurança em coisas passageiras, em números, em pessoas, em planos, mas a verdadeira segurança nasce de uma fé que não depende do que se vê. É quando tudo parece incerto que a confiança em Deus se torna mais preciosa. Há dias em que os medos tentam se disfarçar de prudência e as dúvidas se vestem de lógica, mas o Espírito Santo continua sussurrando: confie. O Salmo 91 é um convite diário para lembrar que não há escuridão capaz de apagar a luz de quem se abriga no Senhor. Mesmo quando os olhos não enxergam saída, Deus já preparou caminhos. Mesmo quando as portas se fecham, Ele já está abrindo outras que só se revelarão no tempo certo. A fé não exige provas, apenas disposição para continuar crendo. O texto sagrado fala também da fidelidade de Deus como escudo e proteção. Isso significa que o amor dele não falha, não se desgasta, não se contradiz. Quando o mundo muda, quando as pessoas se afastam, quando as circunstâncias parecem contrárias, Deus permanece fiel. Ele não se confunde, não se cansa, não se esquece. Sua fidelidade é como um muro ao redor da alma, um abrigo onde nenhuma seta de desânimo consegue penetrar. O Salmo 91 não nos isenta da dor, mas nos garante que ela nunca será maior do que a graça. É por isso que o justo pode atravessar dias difíceis sem perder o chão, porque está ancorado em algo que o mundo não pode tirar. Há um momento no Salmo que diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa é uma das promessas mais profundas e mais práticas que a palavra de Deus oferece. Quantas noites são perturbadas por pensamentos pesados? Quantos dias são vividos sob o peso da ansiedade? O terror da noite pode ser a solidão, a preocupação, a lembrança do que doeu. A seta que voa de dia pode ser uma palavra dura, uma perda, uma má notícia. Mas Deus assegura: quem está abrigado sob suas asas não precisa temer. A fé não apaga a realidade, mas nos coloca acima dela. Quando o medo tenta se aproximar, a presença divina o desfaz como o vento desfaz a neblina. Há uma força silenciosa que habita o coração de quem confia. Essa força não vem do esforço humano, mas da comunhão com Deus. É a serenidade que não se explica, é o equilíbrio que resiste às quedas. O Salmo 91 desperta essa força. Ele nos recorda que enquanto oramos, anjos são enviados para guardar nossos caminhos. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa não é uma figura poética, é uma realidade espiritual. Há proteção ao redor daqueles que caminham na presença de Deus. Cada passo é acompanhado, cada desvio é observado, cada lágrima é conhecida. O cristão não está só. Mesmo quando o silêncio parece vazio, o céu está em movimento, agindo em favor dos que confiam. Essa consciência muda tudo. Quando você entende que é guardado, o medo perde o domínio. Quando acredita que há anjos ao seu redor, o peso se torna leve. Quando confia que Deus já está à frente, o coração aprende a descansar. Essa é a essência do Salmo 91. Viver em paz no meio da instabilidade, caminhar com esperança no meio do caos, permanecer de pé mesmo quando tudo parece ruir. A paz que vem de Deus não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que Ele está presente em todos eles. Por isso o salmista termina afirmando que Deus o livrará, o exaltará e o satisfará com longos dias. Essa é uma promessa completa que alcança corpo, alma e espírito. Há um segredo espiritual que o Salmo 91 revela: o poder da habitação. Habitar na presença de Deus é mais do que orar de vez em quando. É cultivar um relacionamento contínuo,
é fazer da fé um modo de vida. É conversar com Deus ao acordar, agradecer ao meio do dia e descansar nele ao anoitecer. É ver o mundo com os olhos da esperança e não com os da preocupação. Quando a alma aprende a morar em Deus, o medo perde endereço, a ansiedade perde força e a paz se torna natural. Essa é a verdadeira proteção divina. Não apenas estar seguro, mas sentir-se seguro. E é isso que o Senhor quer para você hoje. Um coração confiante, uma mente em paz e uma fé firme, capaz de atravessar qualquer sombra, sabendo que o sol ainda brilha acima das nuvens. O Salmo 91 é uma carta de amor escrita por Deus àqueles que escolhem confiar nele. Suas palavras são como um lembrete constante de que há um lugar seguro, mesmo quando tudo parece ameaçador. Esse abrigo não é físico, é espiritual, invisível, mas real. É o lugar onde o medo perde voz e a fé ganha forma. Quando o coração se entrega, quando a alma se curva diante do Criador, algo acontece. O invisível se torna mais forte que o visível. É por isso que o salmista afirma que quem faz do Senhor o seu refúgio não será atingido. Não é que as batalhas desapareçam, mas sim que a presença de Deus se torna maior que qualquer batalha. A proteção divina não remove o caminho, mas o transforma em um solo firme, mesmo quando parece instável. Há um momento na caminhada em que precisamos decidir de que lado colocaremos nossa confiança. Alguns confiam na força própria, outros confiam nas circunstâncias, mas o homem e a mulher de fé aprendem a confiar no Deus que vê além. É um aprendizado diário. Há dias em que a fé parece grande e o coração se enche de esperança, e há dias em que ela parece pequena, quase apagada. Mas mesmo quando vacila, Deus permanece fiel. Ele não mede seu amor pelo tamanho da nossa fé, mas pela sinceridade do nosso coração. O Salmo 91 fala exatamente sobre essa constância. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Isso significa que o verdadeiro abrigo está no vínculo com Deus, não em palavras decoradas, mas em um relacionamento vivo, real, onde o amor é mais forte que o medo. O Senhor conhece cada pensamento seu. Ele sabe quando a mente se cansa, quando as forças diminuem, quando o coração se fecha em silêncio. E mesmo assim, Ele continua ao seu lado, esperando o momento em que você olhe para o alto e diga: Pai, eu confio em Ti. Essa simples declaração tem um poder imenso. É nela que o céu se move, que o coração se alivia, que o impossível começa a tomar forma. O Salmo 91 é um lembrete de que a proteção divina não depende de rituais complexos, mas de um coração disposto a permanecer sob a sombra do Altíssimo. Quem se abriga em Deus aprende a caminhar leve, porque entende que cada passo é acompanhado. Talvez você esteja enfrentando um tempo de incerteza, uma notícia difícil, um relacionamento em conflito, um medo silencioso que insiste em voltar. Talvez o futuro pareça nebuloso e as orações pareçam não surtir efeito, mas a palavra garante que Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa é uma das promessas mais belas da Escritura. Deus não apenas ouve, Ele responde. Ele não se limita a consolar, Ele age. Sua presença não é passiva, é protetora, restauradora e ativa. Quando a alma clama, o céu se inclina. Quando o coração chama, Deus se aproxima. E mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, a presença dele muda a forma como as enfrentamos. A fé verdadeira não é uma fuga da realidade, mas a capacidade de enxergar Deus dentro dela. É continuar acreditando mesmo quando o vento sopra forte. É permanecer firme quando tudo parece contrário. O Salmo 91 é a expressão dessa confiança inabalável. Ele fala de livramento, mas também fala de coragem. Ele não promete ausência de lutas, mas assegura vitória dentro delas.
Quem faz do Senhor o seu abrigo, aprende a descansar em meio ao caos, porque sabe que a paz não vem da ausência de ruído, mas da presença de Deus. Essa é a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha acompanhado. Sozinho, o medo domina. Acompanhado de Deus, o medo se cala. E é nessa presença que encontramos propósito. A proteção divina não é apenas um escudo, é também um lembrete de que ainda há algo a ser vivido, uma missão a ser cumprida, uma história que Deus ainda está escrevendo. Quantas vezes Ele já te guardou sem que você percebesse? Quantas vezes desviou perigos invisíveis, acalmou o que você nem chegou a temer? Essa é a fidelidade silenciosa de um pai que nunca dorme. Quando o salmista termina dizendo: com longos dias eu o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação. Ele não fala apenas de vida longa, mas de vida cheia. Uma vida protegida, conduzida e abençoada. Aquele que se refugia em Deus não apenas sobrevive, mas vive com propósito, paz e direção. E se hoje você acordou com o coração pesado, lembre-se, há um refúgio esperando por você. Um lugar onde a alma encontra descanso, onde o medo não manda, onde a esperança floresce mesmo em tempos de dor. Esse lugar é o coração de Deus. Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta. O mesmo Deus que sustentou o salmista é o mesmo que te sustenta agora. Nenhum mal pode romper o amor que Ele tem por você. Nenhuma sombra é escura demais para quem carrega a luz da fé. E mesmo quando os dias forem difíceis, haverá sempre um abrigo para onde voltar. O abrigo do Altíssimo, onde as promessas se renovam e a paz volta a florescer. Senhor meu Deus, Pai querido e fiel, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Agradeço por mais um dia de vida, por mais uma chance de respirar o Teu amor e reconhecer que nada acontece sem a Tua permissão. Obrigado, Senhor, por me despertar para um novo começo. Mesmo que o mundo esteja agitado, mesmo que o coração às vezes se confunda, eu sei que Tu permaneces o mesmo, constante, protetor e cheio de misericórdia. Hoje eu me rendo a Ti, reconhecendo que sem a Tua presença nada faz sentido, que sem o Teu sopro a vida se torna pesada e que é só em Ti que encontro descanso para a alma. Senhor, eu oro por todos que estão ouvindo esta mensagem, por cada vida que acordou cansada, por cada pessoa que carrega um fardo que ninguém conhece. Tu sabes o peso que elas trazem no coração, as lutas que enfrentam em silêncio e os medos que tentam disfarçar com um sorriso. Estende Tuas mãos poderosas sobre cada uma delas. Que a Tua proteção as envolva, que a Tua paz as acalme, que o Teu Espírito Santo as visite agora e traga o alívio que só vem do céu. A Tua palavra em Salmo 91 nos assegura que aquele que habita no Teu esconderijo descansa à sombra do Onipotente. Então, Senhor, ensina-nos a habitar em Ti, a viver em comunhão constante contigo, a não sair da Tua presença nem por um instante. Livra-nos, Pai, de todo mal que tenta nos atingir, dos perigos visíveis e dos invisíveis, das palavras que ferem e dos pensamentos que adoecem. Livra-nos da ansiedade que rouba o sono, da tristeza que pesa sobre o peito, da culpa que nos aprisiona ao passado e do medo que nos impede de seguir. Que a Tua luz dissipe toda sombra e o Teu amor restaure o que foi quebrado. Protege as famílias, Senhor. Guarda os lares, cobre cada casa com o Teu sangue poderoso. Que nenhum mal encontre espaço onde o Teu nome é exaltado. Que toda força contrária perca poder diante da Tua autoridade. Que cada porta que o inimigo tentou fechar seja reaberta pelas Tuas mãos. Senhor, hoje eu também oro por sabedoria. Que ao longo deste dia, cada decisão seja guiada pela Tua vontade. Não permitas que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Que o Teu Espírito seja o farol que ilumina o caminho, o conselheiro que acalma a mente e a voz que sussurra no coração quando a dúvida quiser gritar.
Dá-nos serenidade para esperar o teu tempo, paciência para suportar o processo e fé para continuar caminhando, mesmo quando os olhos não enxergam saída. Ensina-nos a confiar mais e a temer menos, a entregar mais e controlar menos, a viver mais pela fé e menos pela aparência. Pai, abençoa cada trabalho que será feito hoje, cada meta, cada esforço, cada semente lançada. Que tudo o que fizermos tenha propósito e que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa os que estão doentes, dá-lhes força e esperança. Abençoa os que choram, enxuga suas lágrimas com o teu consolo. Abençoa os que estão em aflição, mostrando-lhes que não há vale profundo demais para a tua presença não alcançar. Que o teu amor cure feridas antigas, transforme corações endurecidos e restaure a fé dos que desanimaram. Senhor, derrama sobre nós o teu espírito de paz, que este dia seja protegido pelo teu poder, que os teus anjos acampem ao redor de cada um que ora comigo agora, guardando-os em todos os seus caminhos, que nenhuma seta, nenhuma armadilha, nenhuma força contrária tenha poder sobre nós. Que cada passo seja dirigido pela tua mão e cada pensamento esteja cativo à tua vontade. Aonde quer que formos, que a tua presença vá adiante, preparando o ambiente, abrindo portas, desfazendo embaraços e mostrando que o teu favor é real. E quando o dia terminar, que possamos deitar em paz e dormir tranquilos, porque saberemos que o Senhor esteve conosco em cada detalhe. Que possamos encerrar este dia dizendo: até aqui o Senhor me sustentou. Que a tua fidelidade continue sendo o nosso escudo e o teu amor a nossa fortaleza. Guarda-nos de todo mal e fortalece em nós o desejo de te servir com alegria, mesmo nas pequenas coisas. Que cada respiração seja um ato de gratidão, cada olhar um reflexo da tua bondade e cada gesto um testemunho do teu amor. Por fim, Senhor, eu te agradeço por ouvir esta oração. Sei que tu já estás agindo, mesmo antes que eu veja os resultados. Obrigado por cuidar de nós, por renovar nossa fé e por nos cobrir com o teu manto de misericórdia. Que este dia seja cheio da tua paz, guiado pela tua sabedoria e guardado pela tua mão. Em nome de Jesus, nosso refúgio e fortaleza, oramos e confiamos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, una-se a nós nessa corrente de fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Por você, por sua família, por alguém que precisa de força ou por um sonho que você quer ver realizado. Cada palavra deixada aqui é apresentada em oração e acolhida com carinho. Se preferir, apenas escreva Amém e saiba que estamos intercedendo por você. Aproveite para curtir este vídeo e inscrever-se no canal para que essa mensagem alcance mais corações. O simples ato de clicar em gostei ou de compartilhar é também uma forma de evangelizar e levar consolo a quem mais precisa. Quando você participa, você ajuda a espalhar esperança, e esperança é o que o mundo mais precisa. Que cada like, cada comentário e cada compartilhamento se transforme em uma semente de paz plantada no coração de alguém. Sinta-se parte dessa comunidade de oração, onde ninguém caminha sozinho e todos são amparados pela mesma promessa. Deus é abrigo, força e amor em todo o tempo.